o Zenit ganhou muito dinheiro nos últimos tempos, né? Porque acabou vendendo o Wendel para o Botafogo, que ainda vai chegar. Teve também a venda do Arthur, mas a gente sabe que mesmo que essas vendas não ocorressem, o Zenit teria uma boa situação financeira, né? Afinal de contas, é um clube que tem aí um patrocínio gigantesco, que tem uma certa relevância na Rússia, né? Vamos ver. Acho que vai depender muito da posição do Matheus Pereira, né? A gente sabe de uma entrevista recente que ele deu, depois do clássico, falando que ele tinha tido interesse de voltar ao futebol europeu, de voltar à Europa, muito por conta do seu filho. Será que a Rússia entra nesse aspecto? Óbvio que em âmbito de presença continental entra, né? Mas não sei se seria do interesse do Matheus Pereira. A gente sabe que os clubes russos têm aí um problema muito sério para com a UEFA, é um centro mais escondido, né? Mas alguns brasileiros ainda gostam de fazer movimentos em torno do futebol russo. O Luiz Henrique é um caso, né? Que recentemente saiu do futebol brasileiro para o Zenit, aí por uma questão muito específica, é claro. Mas me preocupa, no geral me preocupa porque a gente sabe de toda a dificuldade, caso o Cruzeiro venha negociar o Matheus Pereira de se repor. Não tenho dúvidas de que poderia ser um valor interessante, vendo o que o Zenit é capaz de oferecer, mas isso poderia ter um impacto esportivo relevante, né? O Cruzeiro perdeu o Matheus Pereira e a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas eu fico com a sensação de que vai depender muito da posição do jogador. Se ele se manifestar a favor de uma saída, aí realmente fica difícil do Cruzeiro segurar o atleta, mas é importante que o clube, com uma posição dessa do jogador, e a gente não sabe qual será, mas se for realmente para uma saída, venha a solicitar um valor digno por ele, né? O Cruzeiro não pode sair perdendo em uma negociação, mas a minha vontade, claro, é de que o Matheus Pereira siga no Cruzeiro, porque o clube é mais forte com ele em campo. Eu também acho que é um movimento que vai depender muito do Matheus. O Caio pontuou essa questão dele, né, da Europa, mas se eu não me engano, a família da esposa dele está localizada na Inglaterra. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é na região da Inglaterra. E aí vai depender muito do Matheus, depender do valor também que vai ser oferecido, né, para o Cruzeiro pensar em abrir essa negociação. O que me assusta muito é o que o Samuel falou, né? O tempo está correndo, não é fácil negociar com um jogador de qualidade para chegar e substituir, e não adianta fantasiar e sugerir nomes como Arrascaeta, Everton Ribeiro. A gente está falando de realidade de futebol, mundo real, não tem suposição. Então acho que o Cruzeiro tem que pensar muito bem. Se for um valor que o Cruzeiro vai ser agregado, né, um bom valor, e o atleta desejar se transferir, o Cruzeiro pode até abrir a negociação. Mas acho que a principal preocupação agora é a questão de uma peça para repor. A gente sabe da importância do Matheus Pereira para esse grupo, a gente já viu o Gabigol elogiar, já viu outros jogadores elogiarem, o próprio Leonardo Jardim. Então é um momento agora que o Cruzeiro está aí numa situação bem delicada. Se vender, o tempo é bem curto para repor a altura. Baseando na informação que o Samuel já trouxe meses atrás, né, quando o Cruzeiro só aceitaria sentar para conversar, para abrir uma negociação a partir dos 25 milhões de euros, se não me engano, baseando então nessa decisão do Cruzeiro que 50% seria 12 milhões e meio de euros, né? Que nesse valor hoje, com o mercado inflacionado, o Cruzeiro não conseguiria achar um jogador para suprir, né, essa saída do Matheus Pereira. Parte muito do que os meninos falou, né, da vontade do Matheus. A Rússia é o cenário ideal que ele quer criar o filho dele, é isso mesmo? Apesar de estar ali mais próximo, né, talvez da Inglaterra, ele também, né, tem residência em Portugal, não sei o que ele está pensando acerca disso. Eu acho que o Cruzeiro não pensa em desfazer do atleta, mesmo se chegar uma proposta interessante nesse momento, mas a questão também, apesar de querermos contar com o Matheus Pereira, sabemos da importância dele, com ele o Cruzeiro é mais forte, mas tem que ser um Matheus Pereira voltado com o sentimento de querer jogar aqui, né? Porque se surge uma proposta delas, ainda que os valores não agradem ao Cruzeiro, mas se a decisão dele era de querer ir jogar na Rússia, vamos ter que mais uma vez o Matheus Pereira, talvez, né? Não com tanto empenho, não com tanta dedicação aqui para defender as coisas do Cruzeiro. E o Matheus Pereira,
para ele ser o diferencial desse Cruzeiro, ele tem que estar com a cabeça totalmente voltada aqui para o Cruzeiro. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos desta possível negociação dele aí para a Rússia. Então, tá aí a informação. Ó. Cruzeiro recebe a oferta por Matheus Pereira. Tem proposta em mãos de um clube da Rússia. O clube é o Zenit, que vendeu recentemente o Claudinho. Segundo a apuração do Central da Toca e da Samuca TV, as partes envolvidas tomarão essa decisão em um curto prazo, porque a janela de transferências internacionais na Rússia se encerrará na quinta-feira, daqui 2 dias, né? Agora, um fato é que a negociação ela não vai ser uma parte só quis, né? Para sair, os dois vão ter que querer, né? Então, não sei se o Matheus Pereira vai animar a ir para a Rússia, mas, tipo, se sair a venda, é que o Cruzeiro quis a venda. E o Matheus Pereira quis ir. Não vai ter como uma parte somente decidir essa história, né? Então, porque o jogador tem contrato com o Cruzeiro já, quando teve aquele burburinho ali de Palmeiras, aí o Cruzeiro falou de 25 milhões de euros para conversar. Então, acho que dinheiro não é problema para o Zenit, né? Agora, também não sei se chegaria nesse valor aí de 25. O fato é que as próximas horas vão ser decisivas aí, porque tem que dar sequência em todo o trâmite, né? Até o fechamento dessa janela, mas a informação que a gente tem é proposta na mesa e as partes conversando para ver aí o que será decidido. E a nossa janela fecha no dia 28 de fevereiro. Então, é uma notícia importante, viu, Caramujo? Importante. E aí, meus amigos, vamos ver o que vai acontecer, hein?